Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. E a aula é a aula 39.1. É o desenvolvimento embrionário, só que é a parte 2. Hoje, em específico, vamos estar falando do desenvolvimento embrionário humano. Olha que lindo! Que é coisa top! Eu, particularmente, acho a parte da embriogênese mais bonita, que é todo o desenvolvimento do embrião até o seu nascimento. Então é isso que a gente vai estar vendo nessa aula. Eu espero que vocês lembrem dos conceitos que nós já trabalhamos na aula anterior, porque nessa aula vamos falar bastante desses conceitos para que a gente, né, possa seguir adiante. Isso aí, né, professora? É isso aí, prof. Então vamos lá, vamos para o nosso slide, nossa lâmina. Desenvolvimento embrionário, parte 2, que é o desenvolvimento embrionário humano. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu lápis. Opa, voltou aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu já marcar a minha caneta. Ok. Então, nessa aula, vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário humano, além do nascimento na espécie humana, a questão da via de parto, como é que acontece. Mas antes, olha essa imagem lindíssima desse bebê, desse feto. E vale lembrar, né, que aqueles anexos embrionários que vimos na aula anterior, vamos estar enfatizando mais uma vez aqui nessa aula. Então, não deixa de ser um pouco de revisão. O desenvolvimento embrionário, né, ele tudo se inicia através do momento da fertilização, que é a fecundação, pessoal. É o encontro do gameta masculino, espermatozoide, com o ovócito, o óvulo, que a partir de então passará a se chamar zigoto. Lembrem lá, né? Aquela célula, essas células vão se fundir, através da sua fusão, vai gerar uma única célula, né? E essa célula, ela é uma célula 2N. Por quê? Porque ela vai ter o cromossomo oriundo da mãe e o cromossomo oriundo do pai. E a partir dali ela vai formar o zigoto, uma célula ovo, com essa junção desses cromossomos. E a partir dali ela começa com as suas divisões mitóticas, que é os processos que a gente chama de segmentação ou clivagem. O zigoto, ele é portador do material genético, como eu falei para vocês, do espermatozoide e também do óvulo, do ovócito. Uma vez formado, ele irá se dividir muitas vezes por mitose até originar um novo indivíduo. Essa divisão, muitas vezes por mitose até originar um novo indivíduo, recebe o nome de segmentação ou clivagem, que é o que a gente já viu, né? Vamos dar uma ênfase, vamos continuar aí. A fecundação, ela ocorre na terceira porção da tuba uterina. Então é importante a gente relembrar, né, aquele esqueminha da estrutura do sistema genital feminino. Vamos lembrar aí do útero, da tuba uterina e dos aqui, ovários, né, professora? Tenta fazer aí aquela perinha invertida. Vamos lá, lembrando que o útero, né, ele é uma pera, ele lembra o formato de uma pera invertida. E a mulher, ela tem, além do útero, duas tubas uterinas que faz a ligação com os ovários, ovário direito e ovário esquerdo. Então, o encontro, né, a fecundação, ela vai acontecer nessa porção. Vamos lá, professora, escolhe aí o azul. A professora é fã do azul e eu sou fã do vermelho. Então lá, então geralmente Pois é, geralmente nessa porção aqui é a porção que acontece o encontro do espermatozoide. E esse encontro vai ser entre quem? O ovócito secundário. Justamente. E o óvulo, né? Então, o zigoto, a partir desse encontro, né, essa fertilização vai gerar o ovo zigoto. Mas, professora, e aí? Eu sei que o espermatozoide ele tem mobilidade, mas a célula ovo, ela vai fazer como? Ela vai andar como? Tem as fibras nessa tuba uterina, justamente, que vai permitindo o deslocamento dele até chegar lá na região aonde? do útero. Mas olha que essa imagem deixa está eu tentar mostrando aqui ali, mostrar. gente.
O espermatozoide está ali bem próximo, já encontrou. O que acontece? Induções químicas, tá, entre esses gametas vão fazer com que ele consiga se aproximar e dizer, é aqui que eu vou me encontrar. E aí, ó, nessa segunda imagem, você já está vendo ele conseguindo ultrapassar a corona radiata do ovócito. E aí ele vai adentrar, passou a corona radiata, ele vai chegar lá perto do núcleo. O que vai acontecer? A fusão do núcleo. Esse núcleo está nessa região anterior, na cabeça do espermatozoide, tá? Toda essa porção que você está vendo aqui, deixa eu ver se o azul essa porção aqui, ela é aquela região onde você vai ter várias mitocôndrias, lembram? Vai formar a bainha aí do espermatozoide. E aí ela vai ficar, ela não vai adentrar não, tá bom? Isso aí, então o zigoto ele viaja ao longo do útero enquanto vai se multiplicando e adquirindo cada vez mais células. Aproximadamente 3 dias após a fecundação, esse encontro aqui na tuba uterina, já temos a mórula. Olha aí, gente, é importante vocês saberem o que é a mórula, né? Que ela já vai apresentar cerca de 16 células e ela vai se direcionar, vou colocar aqui a mórula, a minha mórula, e ela vai se direcionando aonde? Ao útero, à parede uterina. Então ela se direciona aqui ao útero e essa fixação, né, ao útero recebe o nome de nidação. Olha aí, é mais um conceito, a fixação, a implantação dessa mórula que já quando chegar no útero já não vai ser mais mórula, né, já recebe uma outra denominação que é o blastômero. A mórula é a etapa final, se torna, né, já é um blastômero. E a partir dali, se né, desenvolvendo até chegar na já se fixa na parede uterina e aí nós temos, né, a implantação dessa célula, desse amontoado de célula no útero para quê? Para acontecer o desenvolvimento do embrião. A partir daí. O zigoto vai sofrer várias mitoses, ocorrendo assim a diferenciação e a sua especialização. Então, a nível organizacional, a gente vai ter aí, biologicamente falando, células, tecidos que vão formar os órgãos, os sistemas e o organismo, né, em si. Então, você tem nessa imagem aí, ó, o conjunto de células dentro desse processo de diferenciação. Nós temos aí, primeiramente, na fusão desses duas células reprodutivas, óvulo e espermatozoide, a célula ovo ou zigoto. E aí a gente tem uma grande capacidade dessas células se diferenciarem em diferentes tipos celulares. Aí a gente chama de células totipotentes, tá? Porque elas realmente podem, nessa fase aí, se originar cada uma dessas células que estão aqui externas, ó. Seja do tecido nervoso, seja do tecido muscular, da pele, tá? Células de glândulas, hemácias, glóbulos brancos, olha Quando aí. elas vão sofrendo os processos de divisão celulares, aí elas vão se diferenciando cada vez mais, formando células somáticas, aquelas que vão formar as células reprodutivas, passando por processo de mitose, meiose, e aí no final elas estão diferenciadas, elas concluíram esse processo de diferenciação. Isso aí, continuando, né, o processo da fecundação, a anidação dura cerca de 1 semana, olha aí, gente, do processo até então da fecundação até chegar à anidação, que é essa implantação do blastocisto, aqui que vocês estão vendo, ela tem cerca de 1 semana. Porém, a primeira clivagem do zigoto, ainda bem que vocês já sabem o que é clivagem, vocês já sabem o que é segmentação, ocorre nas primeiras 24 horas de sua formação. Vamos conferir aqui a etapa. Olha aí que bacana. Eu acho que aqui está bem mais ilustrado, professora, com relação ao que a gente já falou, né? O encontro do ovócito com o espermatozoide, vai ter a fusão aqui dos núcleos. Vamos ter a origem da célula ovo ou zigoto, que vocês estão vendo aí, e o processo da clivagem, da segmentação de 2 células para 4 células, 8 células, até chegar na mórula, que tem cerca de 16 células. Opa! E a mórula, depois da mórula, nós já vamos ter o blastocisto. Esse blastocisto, ele já vai ser o quê? Implantado na parede do útero. Olha aqui a implantação dele. Então, na forma de blastocisto, né, que ele se implanta. Que ele se implanta na parede uterina. Então, observem a imagem, aqui ele já se fixa
E a partir desse momento que ele se fixa, vale lembrar também dos anexos embrionários, que a gente vai estar vendo. Blastômeros, galera, só para não confundir, né? São todas essas unidades aí do processo de clivagem, tá? São essas transformações aí celulares. Então, cada unidade é um blastômero. E aí ele vai formar essa unidade maior, que é a mórula, até chegar na forma de blastocisto, que começa aí o processo de invaginação, tá? Que aí já tem a ver com a gastrulação. Isso, vai dar aquele outro processo, aquele outro segmento que nós já vimos anteriormente. Então, é importante, se vocês quiserem, eu, se fosse vocês, aproveitava essa imagem aí para fazer uma captura de tela, um print, para vocês não esquecerem esse processo e fixarem ainda mais o assunto. Perfeito. Vamos então aqui para o próximo slide, mostrando mais uma vez o processo aí essa implantação do blastocisto, né? Que é cerca de até uma semana, mas de 5 a 6 dias, a gente já tem essa implantação aonde? No útero, olha aqui ele. Olha a célulazinha aqui. Acho que fica melhor, né? De azul. É tão interessante isso, né? Porque para você parar para pensar, depois de uma atividade sexual, a mulher fértil, né? Ela, depois de uma semana, ela já está carregando algo que vai se transformar em um embrião, posteriormente num feto, gerando um bebê. Então, há algumas discussões, né, que tem grupos aí que não consideram isso uma vida. Porém, ela é sim, né, é o desenvolvimento, está acontecendo o desenvolvimento, né, desse novo ser. Independente de que grupo de ser vivo esteja se falando. Até porque se a gente for considerar, professora, ele tem uma carga genética justamente dele. A célula é uma unidade de vida, então não deixa de ter vida, né, quando a gente fala dos aspectos biológicos. Então, tem todas essas questões. Continuando aí, aqui a célula, nesse caso o blastocisto, já se implantando na parede uterina. Isso vai acontecer, nesse caso aí já é um embrião, tá bom, pessoal? Isso acontece em aproximadamente 8 dias. Então, o embrião recém-formado se anexa à parede do útero. Olha que interessante a gente até percebe esse amontoado de células, vocês estão percebendo? Eu particularmente acho das áreas mais bonitas da biologia o estudo da embriologia, o estudo da vida, como que nós já fomos, né, professora? Porque a gente já foi uma única célula. Já algo tivemos tão disforme que tem... E olha como nós estamos hoje, olha a nossa magnitude, olha a magnitude de vocês aí que estão nos assistindo. Todos nós já passamos por todas essas fases. Olha que linda, é uma coisa até emocionante. Que tudo isso é como uma orquestra, né, cara? Tudo vai... combinando. Tudo vai se arranjando, se organizando com uma... Nossa, isso é fantástico. É lindo demais. A vida realmente é um milagre. Eu confesso que quando eu estudei a embriologia na faculdade, foi uma matéria que me encantou demais. Justamente porque tem todo esse aparato, né, da vida, essa construção aí celular, que é muito bonito. Continuando aqui... Na terceira semana, o que a gente vai ter? O aparecimento da linha primitiva, desenvolvimento da notocorda, mais tarde será circundado pelas vértebras, lembram? Que em alguns casos a gente vai ter, na maioria, né, vai ter substituição pela coluna vertebral. E diferenciação em 3 camadas, que são a ecto, a endo e a mesoderme. Justamente, a ectoderme é aquela camada mais externa. Vamos tentar lembrar ali, né, daquele processo que a gente viu na aula anterior. A ectoderme é a camada mais externa que vai dar origem à pele, além de dentes, glândulas do sistema nervoso e também as salivares. E a endoderme, que é uma camada mediana ou mais interna, vai dar origem ao epitélio dos sistemas respiratórios, digestivos e genitourinário. E a mesoderme já é a camada, pessoal, que fica entre a endoderme e a ectoderme. E ela dá origem ao quê? Ao tecido conjuntivo. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente está falando do tecido que vai estar dando origem, por exemplo, ao sangue, tá? Aos músculos, tecido conjuntivo, né? As nossas cartilagens. Por isso aí a gente já tem, né, nesse momento aí da terceira semana, o aparecimento dos vasos sanguíneos, sangue e do coração primitivo, graças já a
a essas condições da terceira semana. Então, nós já vamos ter aqui o aparecimento dos vasos sanguíneos, sangue e coração primitivo. Olha aí, gente. Que bonito. Sigamos. Sigamos, então, vamos agora para qual semana? 18 dias. 18 dias é como se fosse nós 3 semanas ainda, né? Dá para considerar quase chegando na quarta semana. Então, a partir daí nós já temos, né, o coração funcionando. Mas reparem bem ainda que nós não temos ainda assim, não tem como a gente ver ainda aquele embrião, ainda por enquanto é um isso que parece, isso aí que parece uma língua, parece né? aquelas luvas segurando uma bola de... mas aqui já parece uma língua, esse vermelho aqui. Eu tô vendo uma língua aqui, eu não sei se vocês estão vendo também, mas é o coração, viu, gente? Eu tô só enfatizando aqui, parece aquela língua assim meio quebrada, mas é o coração. Olha que bonito, né? Então, olha que interessante, o coração, a gente pode dizer que o coração ele já funciona lá desde o período bem desde o início, né? E mesmo o embrião ainda sem ter o esqueleto, ele já está funcionando, tá bom? Vamos lá. Olha aí mais uma vez a imagem, né? Já é a imagem do embrião que já está tomando forma, né? Já com 4 semanas, já chegando aí na quarta semana, no primeiro mês. Olha a forma, dá pra ver bem bacana. O âmino, né? O saco uterino. Justamente. Aí já tem a questão dos anexos, placenta, né? dos anexos embrionários, né? Aí nós já temos aqueles anexos embrionários que estão, né, para nutrir e proteger o embrião. E esse embrião ele tem aproximadamente 4 a 5 centímetros de comprimento. Como se faz uma ultrassonografia e o aparelho é muito bom, já conseguimos até escutar o coração do embrião. E é muito emocionante. Eu falo porque, assim, como eu sou mãe, né? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei o coração do meu bebê foi muito emocionante. Eu acredito que todas as mães que passam por esse momento sentem essa emoção. É uma emoção muito grande. Continuando aí com a quarta semana, que é o mês, aquilo que a gente falou, né? O embrião ele tem de 4 a 5 centímetros de comprimento e ele vai pesar menos de 0,4 gramas. E ele tem esse formatinho aí de C. Ele é bem encolhidinho, assim, ainda tá bem encolhidinho. As 3 camadas germinativas diferenciam dos tecidos e órgãos. As 3 camadas germinativas diferenciam dos vários tecidos e órgãos. Olha aí o que vai acontecer. E já vai aparecer os botões que vão formar os pulmões. Olha aí. Então, na quarta semana, né, a gente já tem o coração e já vamos ter os botões que vão estar formando os pulmões. Aparece o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, nesse caso o encéfalo e a medula espinhal, além da crista neural, que vai se desenvolver em sistema nervoso periférico. Aparecem também, pessoal, os olhos e os ouvidos sob a forma de vaso óptico, né? Vocês vão ver aqui na imagem como é que se encontra esses olhos e ouvidos nessa semana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aí como é que aparece. Então, já temos aqui, é bem estranho, né? A gente olha assim, a gente não imagina que isso aí vai ser aquele bebezinho, mas vai se diferenciando até formar aquele bebê. Então, nós temos aqui, né, um embrião com 4 semanas e meio e aqui já temos com 5 semanas, um mês e 1 semana, no qual a gente já consegue distinguir a face com olhos, boca e, posso dizer aqui, nariz, as narinas. Tá bom, pessoal? Então, olha aí que bacana essa imagem, uma imagem muito bonita, né, que mostra essa etapa do desenvolvimento do embrião humano. E agora, professora, com 40 dias? Com 40 dias, as células embrionárias, elas já dão origem à placenta. Olha aí, gente, você já tá vendo esse canal de comunicação, né? Dá pra gente observar, né? Isso parece um algodãozinho na parte de cima. Né, a placenta. E é muito legal. Você já vê aqui, né, os vasos
Os vasos sanguíneos, Aqui, já dá pra ver. Já ia pegar na tela. A gente já consegue distinguir os vasos sanguíneos. A gente já consegue ver o bracinho aqui, ó. A mãozinha, tá vendo os dedinhos? O olho, né? Olha aqui, gente, o olhinho. A gente já consegue distinguir. Já tá criando forma. Esse é o olho? É, o olhinho que fica ali pra trás. Eu acho que pelo menos, eu tô vendo o olho aí, né? É o olho. Porque o que seria isso. Até porque o olho já foi formado, professor. Então, mas o bracinho, esse pontinho, o bracinho dá pra ver. O bracinho já dá pra perceber, né? Que parece um botãozinho, o bracinho, de tão pequenininho, né? Ainda não tem ainda os dedos, mas já tá processo de formação, você separaram, aí, né, as membranas. Ainda tá as membranas tudo coladinho, já tá tudo coladinho ainda. Quando eu fiz o meu exame de ultrassom, primeira vez, meu filho, ele estava assim. Aí eu já sabia todo o processo da segmentação, da gastrulação, e eu fiquei perguntando, aí a médica me olhou assim, peraí, a médica, é eu ou você? Foi bem engraçado, porque eu já tinha uma noção desse processo aí embriológico, da etapa. Então, com relação à oitava semana já são o quê, pessoal? 2 meses de gestação. Vale lembrar que para nós, quando estamos gestantes, o médico, ele não conta um mês, ele conta a semana gestacional. Nós estamos mostrando de acordo com a semana e não com o mês, né? Muitos têm essa confusão, mas oitava semana, 2 meses. Então, o embrião, ele já tem de 2,5 a 3 centímetros de comprimentos. E aproximadamente 2 gramas. É muito, ainda tá muito embrião. Muito embrião. Consegue se identificar os olhos, o pavilhão auricular, nariz e boca. E há uma distinção clara entre membros superiores e inferiores, como a gente mostrou ali, né? Nariz é achatado e os olhos muito afastados. Vamos ver aqui se a gente vê. Apresenta dedos. Apresenta fígado muito grande, lógico, né? Que não está proporcional ao tamanho ainda do embrião. Desenvolve-se as vilosidades intestinais, os intestinos enrolam-se dentro do cordão umbilical. Olha aí, gente, mais uma informação aí. Através do cordão umbilical, pessoal, o que acontece é a passagem dos nutrientes, né? Através do cordão umbilical, os vasos sanguíneos, né? Tem essa capacidade de estar passando os nutrientes para o embrião. E já aparece, com 2 meses, os primeiros sinais de ossificação. Vamos então agora continuando. O feto já possui algum movimento e os músculos do tronco, membros e cabeça estão já definidos. Os vasos sanguíneos principais já são idênticos ao que serão no final da formação. Já apresenta ramificação dos bronquíolos, que fica ali nos pulmões, né? As narinas estão fechadas. Se lembra que eles estão num ambiente onde tem um líquido água, né? amniótico. Lembra da questão do líquido amniótico? Então, o embrião, né, o feto, já vai estar envolto desse líquido, como vocês podem observar aí na imagem. Essa imagem parece um ETzinho, né, gente? Mas tá bonitinho, mas olha aqui, professora, os olhinhos separados, tá vendo? E ele envolto, cotovelinho, os bracinhos. Então, com 8 semanas, o embrião está protegido pelo saco fetal. Olha aqui, né? Olha aqui o saco fetal, olha que bacana. E 9 semanas ele ainda parece um ETzinho, mas tá bacana. Muito grande. Né? Não se consegue identificar ainda o sexo do bebê, mas os órgãos genitais já estão a se formar. Olha que lindo. Né? Eu sou suspeita, eu acho a embriologia linda. Então, tudo eu acho lindo mesmo. 9 semanas, o tamanho da cabeça ainda é muito grande em relação ao resto do corpo. E os braços maiores ainda que as pernas, então estão desproporcionais ainda. Os dedos das mãos e dos pés estão praticamente desenvolvidos. O nariz e o rosto ganham forma e os intestinos recolhem a cavidade abdominal. A placenta está praticamente desenvolvida e assume grande parte de suas funções. Então, com 9 semanas, o embrião ele tem aproximadamente o tamanho de uma moeda. Gente, olha que interessante no texto, né? Os órgãos vão começando a se recolher, porque nem tudo está formado. E a gente vai ter os nossos órgãos vitais formados e protegidos na estrutura óssea.
né? Então eles vão começando a se encaixar, se organizar, pegar um espaço, ocupar o espaço que lhes são devidos, né? Mas tá tudo no processo ainda. Isso aí. Continuando com 10 semanas, os olhos estão semi-fechados. Olha aqui, gente, olha a diferença. Aí ele já começa a mexer. Já tá bem característico aí com o feto. Já pula, já salta, já chupa o dedinho. Então é muito comum nas imagens de ultrassom você observar isso aí com o embrião. 16 semanas, o feto explora o corpo e o ambiente com suas mãos. O esqueleto, ele é esqueleto com cartilagem e os vasos é bastante aparente, né? A pele praticamente é transparente. Com 18 semanas, ele já apresenta aproximadamente 14 centímetros. E o feto, ele já ouve os sons do ambiente e as sensações. As né? unhas E as sensações, aí, né? já tem as unhas crescendo. Então, às vezes, a mãe passa por algum susto, algum medo, ele já sente, né, algo que a mãe passou. Indiretamente, ele vai sentir aquele susto, aquele medo. Então, ele já está bem desenvolvido. Com 20 semanas, né, o cabelo lanugo cobre a superfície da cabeça do feto, que é uma proteção, né, o lanugo. Para proteger essa pelezinha tão fina, né? Do feto. No início da 20ª semana, aparece o lanugo, cuja função é proteger o bebê no ventre materno de lesões e também manter a temperatura regularizada enquanto ele está imerso no líquido amniótico, além da presença da vernix caseosa, né, que é uma substância esbranquiçada e gordurosa que forma uma camada protetora da pele imatura do bebê. Nascem, eles vêm todo em volta dessa vernix, né? Alguns nem são pouquinhos, né, mas sempre é muito comum o bebê, assim que ele nasce, ele ainda ter o resquício, mesmo que ele tenha tomado banho nas primeiras horas aí que ele nasceu, que hoje já não é mais recomendado, né? Geralmente o primeiro banho do bebê, eles não recomendam mais no dia que o bebê nasce, porque a vernix caseosa, ela é uma substância que vai estar protegendo ainda a pele, que é muito imatura. Então eles não recomendam mais, né? Já tem várias recomendações que já mudou. Então, ela protege justamente o quê? Contra micro-organismos, como bactérias e outras infecções que passem pelo líquido amniótico. Dando prosseguimento, a gente já tem um bebê com 24 semanas. Olha aí, gente, ele já está já um feto completo. Com todas as emoções, sensações. E com 28 semanas, o bebê já pesa mais que 1 kg e mede 38 centímetros ao decorrer do desenvolvimento. Continuando aí, olha aí como ele já tá todo apertadinho. Esse vai ser comprido. Esse aí é 26 semanas. Olha aí coçando o olhinho. Olha como é que é bem acentuado, né? Toda essa cobertura na parte superior do lábio, nas orelhas. Olha os cílios dele, né? Olha aqui, gente, dá pra perceber. Então, 6 meses, o bebê vira a cabeça para se preparar já para o nascimento. Então, ele já fica em posição já para se preparar para o nascimento. Com 37 semanas, o bebê, ele já pesa aproximadamente 2,8 kg. Só que, lógico, cada indivíduo, cada mulher, cada gestação, não quer dizer necessariamente que ele vai nascer com esse peso. Ele pode nascer com até 4, 5 quilos, vai depender aí de como foi a gestação. Né? Então, o bebê com 37 semanas, ele já está apto ao nascimento, tá bom? O bebê já pesa aproximadamente 2,8 kg e sua cabeça começa a se posicionar em direção à cavidade pélvica, devido à aproximação do momento do parto. Todos os órgãos dessa fase já estão formados. Então, se o bebê nasce antes das 37 semanas, com 36, a gente já considera ainda como um bebê prematuro, mas a partir das 37 semanas já se considera um bebê a termo, apto ao nascimento. Então não tem nenhum problema, ele já nasce com tudo completo. Muitas vezes quando o bebê nasce prematuramente, né, ele tem que ficar, né, em muito tempo, às vezes em observação, até, né, a equipe poder liberar aquele bebê. Então tem todo um critério ali envolvido. E aí, gente, e agora? E o nascimento? Como é que acontece, né, professora? Então, a gente viu todas as etapas, desde da implantação do espermatozoide,
do ovócito, da implantação ali, da nidação. Agora vamos saber como é que acontece esse nascimento da espécie humana. Vamos lá, então. Até cerca da 30ª semana, o feto tem a aparência avermelhada e enrugada por causa de sua pele fina e da relativa ausência de gordura subcutânea. Olha aí, gente, isso aí é uma via de parto cesariana, tá bom? Uma via de parto cesariana. Em geral, a gordura se forma rapidamente ao longo das últimas 6 a 8 semanas, dando ao feto um aspecto mais liso e rechonchudo. Então, ao longo das 6 e 8 semanas é quando ele ganha o peso, propriamente falando. E tem bebê que ganha assim muito rápido, tem outros que já demoram mais. É muito grande, né, protuberante. Sim. Justamente. Olha aí, gente, como é que é a via de parto. Assim, eu acho que é uma coisa magnífica, né? O nascimento. Muito cheio de pelinha, né? Também. O nascimento, vocês percebem que a pele é bastante fina, ainda tem essas dobras cutâneas, então tem toda essa questão. Esse período final de acabamento, ele é dedicado principalmente à formação dos tecidos e à preparação dos sistemas envolvidos na transição do meio intrauterino para o extrauterino, para fora do corpo, particularmente o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Fetos prematuros, aquilo que eu falei, né? Fetos prematuros nascidos entre a 26ª e a 36ª semana, que é 36 semanas, 26ª, né, 26, e a 36ª, 36 semanas, em geral, sobrevivem, mas fetos a termos têm maiores chances de sobrevivência. Quando eu falo de fetos a termos, é fetos que já têm de 37 para cima. Olha aí, pessoal, de 37 para cima. Existem várias técnicas disponíveis para avaliar essas condições do feto e para diagnosticar certas moléstias antes do parto e as anormalidades do desenvolvimento. Hoje em dia, o médico pode determinar se um feto possui ou não certa doença ou uma malformação congênita, utilizando, por exemplo, a amniocentese e a ultrassonografia. Por isso é importantíssimo o acompanhamento durante pré-natal. O pré-natal durante toda a gestação, para verificar alguma situação problemática. Né? Lógico que existem algumas situações que o médico, ele vai, por exemplo, uma mulher com uma faixa etária mais acima dos 45 ou acima dos 40, o médico já tem toda uma atenção maior, uma pessoa com sobrepeso ou com diabetes. Então, é feita uma averiguação da saúde dessa mãe, né? Ou, no caso, se ela já estiver grávida, ele vai acompanhando. Agora, há também casais que são muito precavidos, né, Laísa? Uhum. Que eles procuram os seus médicos e falam assim, nós estamos planejando uma gravidez. Então, vai fazer toda uma bateria de exame. Nem sempre é possível fazer isso, né, galera? Mas o interessante seria. Porém, já aconteceu o ato, a menina já está grávida, a mulher já está grávida, agora é cuidar para que essa gravidez ocorra da forma mais equilibrada possível, tá? Justamente, por isso a importância do pré-natal, de um médico da sua confiança, porque só ele vai determinar o melhor tratamento, ou caso, né, o bebê venha com alguma malformação congênita, vai encaminhar você para um melhor profissional. Por isso é importante, para quem não tem plano de saúde, procurar as unidades de saúde, né, que oferecem esse serviço. Lembrando, né, só para vocês, só para enfatizar ainda mais a importância de se procurar um médico. No caso aí, um obstetra, ginecologista obstetra. Perfeito. O diagnóstico pré-natal pode ser realizado cedo bastante para permitir o aborto seletivo de um feto defeituoso, se esta for a decisão da mãe e se o procedimento for legal. Por exemplo, quando forem diagnosticadas anomalias sérias, incompatíveis com a vida pós-natal. Ou seja, infelizmente, existem situações em que todo esse desenvolvimento acontece algum erro dessas informações e a criança, de fato, ao nascer,
ela poderia ter um sofrimento assim excessivo. Então os médicos vão avaliar o grau dessa dor, desse sofrimento e fazem essa sugestão. E se tiver tudo, né, tudo comprovado. Gente, para eles poderem fazer uma situação dessas, eles têm que pegar todos os especialistas de todas as áreas e dizer, olha, cardiacamente não vai dar, como é que eu vou falar? Digestivamente, neurologicamente, motoramente. Então, aí os médicos todos vão fechando o diagnóstico, não. Aí e tem ainda a legalidade, tá? A legalidade que a gente tem que estar dentro do que rege a lei. Sim, por isso. Lembrando que é uma coisa muito séria, né? Quando a gente fala, se trata. Então, isso aí, para quem está planejando, pensando em ter, né, um filho, é importante você saber todos esses detalhes. Uma vida, né, quando a gente põe no mundo, é um trabalho para sempre, é uma responsabilidade para sempre. Então, a gente tem que ter essa noção de responsabilidade, de respeito com o próximo, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Dando continuidade, vocês devem estar se perguntando, poxa, professora, você falou aí de como acontece, né, todo o desenvolvimento, né, humano. E aí, mas por que tem algumas pessoas, algumas mulheres que têm gêmeos, outras têm um filho, ou outras, alguma família aí, tem famílias que têm várias irmãs que têm vários filhos gêmeos. O que acontece? Por que será que nascem os gêmeos? Chamam-se gêmeos 2 ou mais irmãos que nascem num nascimento múltiplo, ou seja, de uma mesma gestação da mãe, que podem ser idênticos ou não, tá bom? E existem 2 formas de nascer irmãos gêmeos. Quais são essas 2 formas? Lembrando, né? Já falou aqui, idênticos ou não. Vamos ver aqui a primeira forma, que são gêmeos fraternos, que podem ser chamados de dizigóticos ou multivitelinos. Ou seja, são formados a partir de 2 óvulos, ou até mais, né? Porque temos os trigêmeos, os quadrigêmeos. Né? São exceções? São exceções, mas existem. Nesse caso, são produzidos ovócitos secundários, que são fecundados assim formando os embriões. E eles são fecundados, pessoal, por espermatozoides distintos, tá bom? Nesse caso aí. Quase sempre são formados em placentas diferentes e não dividem um saco amniótico. Então, eles têm um saco amniótico, um líquido amniótico para cada um. Cada feto. Né? Os gêmeos fraternos, eles não se assemelham muito entre si. Às vezes vem menino e menina, vem 2 meninas, mas são distintas, vem 2 meninos, que também são distintos. Então, eles não se assemelham muito entre si, podem ter ou não o mesmo fator sanguíneo e podem ser do mesmo sexo ou não, aquilo que eu falei, né? Podem vir menino com menina, menino com menino, menina e menina. E assim, como a imagem retratando. A imagem está retratando, né? E elas são bem diferentes. São irmãs, mas são bem diferentes, né? Então, é um exemplo aí. E com relação aos gêmeos idênticos? Quando um óvulo é produzido e fecundado por um espermatozoide e se divide em 2 culturas de células completas, dá origem aos gêmeos idênticos ou monozigóticos, ou também chamados de univitelinos. Sempre possuem o mesmo sexo. Os gêmeos idênticos têm o mesmo genoma e são clones um do outro. Então, iguaizinhos em tudo, né? Então, você percebe aqui, gente, que houve, né, a fecundação. E nesse caso aqui, o óvulo que foi fecundado, ele vai originar a célula-ovo, e essa célula-ovo, por alguma obra do destino... Aqueles blastômeros ali, nesse processo, em vez de eles só se multiplicarem e ficarem unidos, eles vão se separar. Aí vão formar 2 blástulas, né? Então, os gêmeos idênticos, eles têm o mesmo genoma. Então, a gente pode dizer que eles são clones um do outro. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gemiparidade, ela pode acontecer saltando gerações, mas a gente vai ver isso lá no 3º ano, tá bom? Até mais. Tchau!